Hoje a gente vai estrear o nosso primeiro quadro de entrevistas. E a primeira pessoa que nós vamos entrevistar é meu pai, o apóstolo Gesimilson. Pai, pode vir. Seja bem-vindo à Rede Jovem. Pode beber. A gente tem até canequinha da entrevista. Top. Ele perguntou se era café. Eu falei, não, que a gente está de jejum. Mas na próxima a gente serve um cafezinho, tá? Fica à vontade. Este é o nosso primeiro quadro. E eu quero trazer sempre pessoas relevantes aqui para serem entrevistadas. Porque muitas vezes nós vemos algumas pessoas relevantes e dizemos assim, olha, eu nunca vou ser igual àquela pessoa. Ou então, essa pessoa é muito diferente de tudo. A gente, quando é jovem, acha que as coisas são meio impossíveis, sabe, pai? Ou é muito possível, ou é muito impossível. Não tem o meio termo. E eu queria agradecer ao senhor por estar se disponibilizando para vir aqui. Ele é quem vai pregar hoje também. Vamos ter a honra de receber o nosso apóstolo pregando aqui com a gente hoje. E eu quero que a gente conheça algumas coisas que muitas vezes não conhecemos. Muitas vezes vemos só o apóstolo pregando lá na frente e ele aparenta ser uma pessoa distante, mas ele na verdade é uma pessoa muito próxima da gente. E todos quantos vieram a ele, ele jamais lançou fora. E eu queria começar perguntando como que é o nome do senhor completo, pai? Porque muita gente só sabe que o senhor é o apóstolo Edmilson. José Edmilson Mota de Oliveira. José Edmilson Mota de Oliveira, seja muito bem-vindo. Como que foi a infância do senhor? Foi uma criação cristã? Como é que foi isso? Minha infância foi muito boa. Desde que eu me conheço por gente, eu nasci num lar evangélico. Os meus pais, na verdade, eles se converteram já numa certa idade. Já tinha 4, 5 filhos. Eu sou o nono. Eu acho que isso poucas pessoas sabiam também. Mas eu já me converti, quando eu nasci meus pais já eram evangélicos, então eu recebi toda a instrução bíblica dentro da minha casa e na igreja, sempre a minha infância foi assim. Amém, amém, graças a Deus. É verdade que o senhor tem um irmão com o mesmo nome que o seu? O nome é tão bonito que vai dobrado. Ao quadrado. Então o senhor tem outro irmão chamado José Edmilson? Não, eu tenho um irmão chamado Edmilson. Edmilson. Tinha que ter acrescentado o José, porque o José é aquele que acrescenta. Isso. Deus multiplica. Então, meu nome veio com o prefixo José. Mas, na verdade, isso é interessante porque eu cresci sendo chamado de Edilson. E em casa, na igreja. E só foi se descobrir mesmo que era Edmilson quando eu fui fazer a matrícula na escola. Porque era para ser Edilson mesmo. Só que o cartorário colocou Edmilson, fechado o registro, ninguém leu. Imagina um negócio desse. Mas estou muito feliz com o meu nome, não tem problema nenhum. Que bom, que bom. Não tem nenhum trauma. Que bom, graças a Deus, graças a Deus. Com quantos anos o senhor se casou? Eu me casei com 24 anos, para 25. Uma idade boa. Tá de boa para casar. O senhor já tinha emprego, casa ou algo assim quando o senhor casou? Olha só, naquela época se podia trabalhar muito novo. Hoje só pode trabalhar, acho que depois dos 16, 17, 18 anos, uma coisa assim, né? Mas naquela época não, eu comecei a trabalhar com 10, 12 anos. Muito novo mesmo. Na nossa casa todo mundo trabalhava. Meu pai tinha sítio. No sítio eu trabalhei muito pouquinho. Com 7 anos já fui para a cidade e comecei a estudar. Mas as minhas irmãs trabalharam com meu pai o tempo todo no sítio.
na lavoura, plantando. Mas mesmo na cidade eu comecei a trabalhar muito novo, 10, 12 anos. E conhecendo Jesus, eu tinha um sonho que era casar e ter a minha casa própria. Mas se eu olhasse para a minha condição de resultado de trabalho, de salário, era impossível. Mas Deus, Ele realiza o nosso sonho, vai além daquilo que a gente imagina. E eu tinha um sonho, e eu orava: Deus, quando eu casar, eu quero ter a minha casa própria. E naquela época não tinha o programa Minha Casa Minha Dívida, graças a Deus. Mas Deus me deu, como que por um milagre. Comprei o terreno, comecei a construção, as portas foram se abrindo, e quando eu casei, a minha casa estava pronta. Então, eu vejo que é a mão de Deus. Quando você coloca diante de Deus um sonho, Deus trabalha conjuntamente com você para que esse sonho se torne realidade. Então a moçada aí não desespera não, creia em Deus. Amém, amém. É possível. É interessante saber isso, porque hoje nós vemos o Senhor já tem 50 e poucos anos. 5.4. 5.4, anda bastante. E muitas vezes as pessoas veem o Senhor hoje e, como eu falei na ministração de oferta, o Senhor te deu sucesso, te fez alcançar aquilo que Ele colocou no seu coração. E muitas vezes nós não vemos de onde o Senhor saiu, como foi a sua trajetória. E algumas pessoas falam: é fácil ser o apóstolo, um homem que já tem um sucesso ministerial, que já tem uma caminhada. Mas a caminhada foi longa, né? A vida é feita de desafios. A mensagem que eu tenho para essa noite, vou pregar, creio que 15 ou 20 minutos. Se chama do poço ao topo do mundo. Lógico que eu não cheguei no topo do mundo, mas topo do mundo é exatamente o lugar que Deus tem para você. Aquilo que Deus sonhou para você, que Ele preparou para você, e é possível chegar lá. É possível chegar, mas não que eu tenha alcançado, como disse Paulo. Eu prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Estou prosseguindo. Amém, amém, glória a Deus. Como foi o seu chamado? O senhor largou tudo para ser pastor ou foi um processo? Foi um processo. Na minha juventude toda eu servia a Deus. Eu ministrava na igreja, tocava um instrumento, eu era guitarrista. Hoje pede para eu tocar para ver se eu toco. Isso eu acho que quase ninguém sabia isso, que ele era guitarrista, né? E ele cantava também. Muito pouco. Mas servindo a Deus, Deus foi colocando sonhos no meu coração. Depois que eu me casei, e já casado, começou a queimar algo muito forte no meu coração pela cidade. Eu creio que Deus coloca cada pessoa numa cidade certa. Quando você olha para a Bíblia em Atos, você vai ver o foco da igreja eram as cidades, o foco de Jesus era a cidade. Então eu vejo que existe um propósito de Deus para cada povo numa cidade. E Deus colocou no meu coração algo por Campo Grande. Mas eu não era pastor, nem pensava em ser pastor. Eu era empresário e pensava em ser bem sucedido como empresário. E Deus me abençoou. Mas algo queimava dentro do meu coração. Eu me lembro que naqueles dias eu desejava ardentemente fazer parte de uma igreja que fosse modelo. Vocês estão bem aí, estão me vendo? Que fosse modelo para Campo Grande, que fosse modelo para o Brasil. Eu sonhava fazer parte de uma igreja, estar ao lado de um pastor. Eu não imaginava que eu seria pastor. Eu queria estar ao lado como empresário, participante de uma igreja que se tornasse modelo, se tornasse referencial, porque eu via e vejo até hoje a guerra, a luta dos pastores. Há muitos pastores enfermos, há muitos pastores doentes, há muitos pastores muitas vezes endividados, sofrendo e desprezado, rejeitado muitas vezes pela igreja. E eu, estando ao lado de um pastor, eu vi a guerra de um pastor, e eu queria estar ao lado de um pastor para auxiliá-lo, para que uma igreja se tornasse reconhecida. Esse era o desejo do meu coração. Mas nós começamos a orar intensamente. Eu levantava como empresário ainda, 5 horas da manhã, tinha períodos de 2 horas de oração. Sexta-feira, a minha noite da sexta-feira era a noite toda em oração, toda noite. Isso não era o programa para uma semana, para um mês, foi para um ano, não. Isso foram anos e muitos anos. E não estava só, tinha algumas pessoas comigo, a apóstola Marisa, a Rebeca na época era muito bebê, mesmo naquela época ela já ia orar no monte comigo, e ela ficava ali no edredom, e a gente passava a noite toda em oração, muitos dias de jejum, e não poucos mesmo. As pessoas
Hoje elas não sabem o preço que nós pagamos para que a casa fosse edificada. Mas foi assim, muito intenso. E na verdade tudo começou mesmo antes que eu tivesse a chamada para o ministério. E o pastor Hélio estava nos Estados Unidos. O nosso pastor na época estava muito enfermo, ele queria que eu me ungir pastor, eu não aceitei. Lutei muito para não ser separado do ministério. Mas o pastor Hélio, ele veio dos Estados Unidos e disse: Deus me mandou aqui para te ungir, para te separar para o ministério. Eu falei: não. E naquela semana ele permaneceu conosco por mais de uma semana. E Deus falou comigo quando Samuel foi à casa de Jessé, porque ali tinha muitas pessoas preparadas, pessoas formadas em teologia, e já eram até pastores na igreja. Eu não era pastor, nem pensava em ser pastor. E naquela semana Deus falou comigo: não foi Davi que se escolheu, eu o escolhi, eu o separei e eu o ungi. E aí eu me abri para a unção, e aí começou a obra. Em menos de 2 anos, nós saímos de um número de poucas pessoas, para mais de 600 pessoas. Foi um crescimento assim explosivo na igreja. Deus foi trazendo vidas. Eu me lembro que o prédio não era tão grande, mas não cabia as pessoas, elas ficavam nas janelas, muitas chegavam, voltavam porque não tinha lugar para sentar. Foi assim um mover do Espírito mesmo. Depois nós viemos para esse espaço aqui. Daqui uns dias estaremos lá no ICG Norte, em nome de Jesus. Eu como jovem pastor, e sou o pastor mais novo da casa, eu vejo, falei pastor, não pastora. Você é mais nova de tudo. E eu vejo que muitos jovens têm almejado assim o episcopado. Mas muitos pensam que deve se largar tudo para se dedicar apenas ao pastorado. O que o senhor falaria para a nossa geração que busca isso? Da igreja que eu nasci, o modelo era esse: você largava tudo, ia para um seminário, ficava 4 anos e ali estudava, depois entrava no ministério. Muitos davam certo, muitos não davam certo. E não é estar separado da igreja, de um corpo, muitas vezes num lugar estudando, que vai fazer da pessoa um pastor. Ela recebe uma formação teológica, mas ser pastor é muito mais que isso. É uma chamada, é uma vocação. Eu vejo que existem muitas coisas boas para se fazer. Médico, advogado, isso é muito bom. E mesmo é possível um advogado, um médico, um engenheiro se tornar um pastor, e ele ser pastor de tempo integral, porque todos aqui são chamados para um tempo integral. Agora, Deus separa uns especificamente e os chama mesmo para poder estar à frente. Mas eu creio num corpo pastoral de pessoas que vivem mesmo do altar, mas mesmo pastores que desenvolvem as suas atividades profissionais, elas podem se tornar um pastor. E eu creio que a visão celular no modelo dos 12, ela é tão extraordinária que ela vai possibilitar oportunidades iguais para todas as pessoas. Eu tenho visto muitos jovens, e eu já reconheço em muitos jovens uma chamada ministerial. Eu já vejo. Lógico que tem o tempo, né, a maturação, e na hora que Deus fala é agora, eu não tenho dúvida e faço. Amém, amém. Então, se você tem um chamado pastoral, ele já sabe, tá? Então, vamos fazer um bate-bola aqui? Estou pronto. Inteligência ou sabedoria? Sabedoria. Força ou experiência? Experiência. Velocidade ou direção? Direção. Princípios ou tradições? Princípios. Qual o seu livro preferido? A Bíblia. Depois da Bíblia. Eu li muitos livros, eu tenho uma biblioteca muito grande. Minha biblioteca, na verdade, é pequena. É grande. Eu li muitos livros. E em cada fase da minha vida, aquele livro foi importante. Eu me lembro, eu citei aqui outro dia, a minha juventude foi marcada pela história de Nick Cruz, David Wilkerson, em Nova York, trabalhando com as gangues. E eu vi aquela coisa, aquela imagem, e a gente podendo fazer um trabalho. Então aqueles livros foram importantes naquela época. Depois eu adquiri toda a enciclopédia de ensinamentos do pastor Kenneth Reagan, que foi mesmo uma inspiração para a minha vida. Rick Warren, um livro, Uma Igreja com Propósito, me marcou muito. Então eu falava: você tem um livro preferido? Assim, eu não tenho um livro preferido. Eu tenho escritores que marcaram a minha vida.
E esses são alguns e tem outros também. Amém, amém. Então é importante para quem almeja o ministério também ler bastante, né? Livros? É impossível você desenvolver uma chamada ministerial, até mesmo ser um crente de verdade, se não estiver disposto para ler a Bíblia. Tem que ler com força. Ótimo. Você que não gosta de ler. Ler não é uma opção, é uma chamada, e a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, bem-aventurado aquele que lê. Ó, é feliz aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Então tem que ler a Bíblia mesmo, não tem saída. Se você está triste, é porque você não está lendo, tá, gente? Quem te inspira além de Jesus, claro? Eu disse que em cada fase da minha jornada, da minha caminhada, eu recebi inspiração através de alguns homens, e naquela época foi importante para mim. Dentro dessa jornada aqui, Billy Graham me inspirou, David Robertson, o ensinamento a respeito da oração em língua teve um fundamento numa época. Kenneth Hagin, Benny Hinn, David Jung-Shu, esses homens. E nesses dias eu tenho visto algo muito lindo, e tive a possibilidade de estar, você também esteve com Doug Mills, que é de Gana, e Deus já me dá a oportunidade para estar em agosto em Gana. E hoje, nesses dias, eu tenho olhado para o ministério dele, tem sido assim também uma fonte de inspiração. Tem muito material já dele. Doug Mills. Amém. Doug Mills é em Gana. Eu espero estar com o senhor lá nessa. Eu não falo inglês, você vai comigo por causa do inglês só. Tô brincando. Fala em inglês, gente. Tem que ter uma boca. Não que você falando inglês, você vai viajar com ele, mas já é um passo importante, já é uma credencial. Né? Se o senhor pudesse passar 1 hora com qualquer pessoa do mundo, quem seria essa pessoa e por quê? Certo. Olha só, o apóstolo, eu não posso aqui esquecer do apóstolo René, da importância que ele teve na minha vida. Na minha também. No meu ministério, na igreja, Visão Celular, no Modelo dos 12. É um homem que nos inspirou e tem nos inspirado. É uma pessoa apaixonada por Deus, uma família e um casamento consolidado. Então o apóstolo René, ele é uma inspiração. Mas hoje, se eu pudesse, porque com ele eu já estive e posso estar, já estive na casa dele mais de uma vez e posso estar com ele. Mas se eu pudesse hoje ter um momento assim com Doug Mills, assim 1 hora, assim, seria bom. Isso não é uma indireta, né? Não. para eu achar ele lá. Não, mas Deus faz esses encontros acontecerem. Quem sabe a gente não consegue esse ano, né? Que bom. Se pudéssemos conversar com algum personagem da Bíblia, fora Jesus, quem seria? Abraão. Abraão? O pai da fé. Por quê? O pai da fé, e ele obedeceu, e por obedecer a Deus, ele entregou o que ele tinha de mais precioso. Quem teria condições de entregar um filho? Abraão, ele entregou o próprio filho. E ele é um protótipo de Deus, porque Deus entregou também o seu filho. Isaac é um tipo de Jesus. E Abraão, ele entrega o filho. Então ele é o nosso pai da fé. O ato de obediência, Deus confirmou pela obediência as promessas. Então, se pudesse assim ter um tempinho com ele, também seria muito bom. Que bom, que bom. Mudando um pouco de assunto, qual o seu time? Que time que o senhor torce? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tem muito flamenguista aqui, graças a Deus. Os vascaínos não os temos, porque aqui todo mundo é vencedor. Ninguém é vice-vencedor aqui. E a penúltima pergunta: qual é o seu genro preferido? Será que a Rafaela está lá ouvindo a conversa? E por último, para nós encerrarmos, qual é a sua expectativa para nós, os jovens da igreja? Não vou responder a sua pergunta. Vai responder a primeira? Lógico, Meu genro preferido é você, só tenho você, não tem mais ninguém. Mas isso pode mudar daqui a alguns anos? Mas não vai mudar. Na verdade, os dois serão preferidos. Não vai ter número 1, número 2. Você vai ser simplesmente o mais antigo. Mais antigo, né? E o novo vai ter os seus privilégios também, né? Vai.
Privilégio. E qual que é a expectativa do senhor para nós, jovens da IECG? Amém. Eu tenho muita expectativa para os jovens. Eu creio que os jovens, eles têm a energia, e os jovens podem estar separados para cumprir um propósito. O meu objetivo, nesses próximos 16 anos, é trabalhar intensamente para formatar essa geração, para poder fazer uma transição, para que esse povo possa dominar o mundo mesmo. E o meu sonho para os jovens, lógico, dentro da contextualização do Evangelho, e além do Evangelho, é assumir os lugares altos da nossa cidade, da nossa sociedade, os melhores postos da sociedade. Eu creio que é possível serem ocupados pelos nossos jovens, buscando uma formação, um desenvolvimento intelectual. Deus fez algo tão extraordinário nesses últimos tempos, quando a gente pôde fazer a indicação para um nome para concorrer como vice-governadora, que é a Rose, e ela chegando lá e abrindo os espaços. Hoje nós temos da igreja a Elisa Cleia. A Elisa Cleia é muito capacitada naquilo que faz, uma formação extraordinária. E quando, na conversa com o governador, perguntaram se eu tinha um nome então para indicar, para assumir a secretaria, eu disse: eu tenho um nome. Eu não estou nem um pouquinho arrependido de ter indicado a Elisa Cleia. É uma discípula da igreja, já serve ao Senhor há tantos anos, e hoje ela assumiu um posto de destaque no governo, e juntamente com ela outras pessoas têm assumido esses lugares. Outro dia tínhamos a possibilidade de indicar, fazer algumas indicações, e me pediram uma pessoa com nível superior e uma pessoa com nível médio. O salário do nível superior, R$3.600, o salário do nível R$2.600, R$2.800, o salário do nível médio, R$1.400. A oportunidade vai surgir. Quem estiver pronto, preparado, capacitado, vai assumir os lugares mais altos. Quem estiver menos capacitação, ocupa os lugares mais baixos, mas ocupa também. Então a minha expectativa é compartilhar aquilo que Deus me deu, e na formação de uma identidade cristã, os princípios cristãos, dentro de uma formação de desenvolvimento intelectual, para que os nossos jovens possam impactar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação e também as nações da terra. Esse é o meu sonho. Amém, amém. Esse foi o nosso primeiro 20 minutos, e muito obrigado pelo senhor ter vindo. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais o senhor, a vida, a trajetória. O senhor é uma inspiração para mim, e acredito que para a juventude também. E se tem alguém que eu miro e que eu tento alcançar, é o senhor, porque eu vejo muito equilíbrio no senhor, e isso não é comum num líder hoje em dia. Ter o equilíbrio, saber o que falar no momento certo, e isso para mim é grandioso, é a marca de um grande líder para mim, e eu me espelho muito no senhor. Espero chegar um dia. Bom, eu queria que você, por favor, com muito ânimo, muita força, aplaudisse a vida do nosso apóstolo.